Fala galera, beleza? A história presente de hoje vai falar sobre um assunto polêmico: negócios da China e a declaração de Eduardo Bolsonaro. Galera, não sei se vocês acompanharam na última semana, mas o deputado Eduardo Bolsonaro deu uma declaração culpando a China pela pandemia do coronavírus e comparando esse acontecimento com um acidente nuclear nas usinas nucleares de Chernobyl, na antiga União Soviética. E ele comparava também o governo chinês com o governo soviético à época, culpando o autoritarismo desses governos por esses dois acontecimentos. Bom, essa declaração repercutiu muito mal, tendo uma represália tanto da embaixada chinesa aqui no Brasil, quanto de membros do governo na China, que repudiaram a declaração de Eduardo Bolsonaro, e inclusive disseram que as relações entre Brasil e China serão discutidas após uma retratação, né, do deputado. Bom, se fosse qualquer deputado, talvez o problema fosse menor, mas ele é filho do atual presidente do Brasil, né? E isso faz a gente resgatar a história da relação política e econômica entre Brasil e China. A partir do ano de 1949, a China instaura o socialismo no seu território, se autoproclamando como a República Popular da China. O reconhecimento a esse governo chinês instaurado em 1949 só vai vir pelo Brasil em 1974. Só que a relação entre Brasil e China, a partir da década de 60, vai começar a ter uma leve aproximação nos governos de Jânio Quadros e João Goulart. Inclusive, no ato da renúncia de Jânio Quadros, né, aquele governo que dura somente 8 meses, o seu vice-presidente, João Goulart, que depois vai assumir como presidente, estava numa missão diplomática na China comunista. E naquele momento, a renúncia de Jânio Quadros, inclusive, acendeu um enorme debate em relação à ida de João Goulart até a China comunista, já que era um contexto de Guerra Fria e o Brasil era um país mais alinhado aos Estados Unidos, capitalista, e a visita à China comunista não pegou muito bem por parte do João Goulart para a imprensa, para a opinião pública, né? Fato é que, após os governos de Jânio Quadros e João Goulart, com o golpe de 64 e com a entrada do Brasil na ditadura, vai haver um forte afastamento do Brasil em relação à China, numa relação que até então não era de muita proximidade, mas vai haver um afastamento direto, porque o Brasil vai aí se alinhar de fato aos Estados Unidos capitalistas, e esse contexto de Guerra Fria vai durar pelo menos até o final da década de 80. Galera, até o final da década de 80, as relações econômicas, políticas entre Brasil e China, então, vão ser praticamente nulas. Na década de 80 e 90, com o final da ditadura, é que começa uma pequena reaproximação, mas nada de efetivo, nada de significativo. A política e uma aproximação de Brasil e China nesse âmbito só vai ocorrer mesmo após os anos 2000 e principalmente após 2010. Né? Nos 16 anos de governo PT no Brasil, o Brasil vai se alinhar à China, principalmente a nível econômico. A criação do BRICS, por exemplo, é uma prova disso, né? O bloco econômico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, a China também vai ter um crescimento econômico a partir da década de 70, mas principalmente após a década de 90, muito grande no cenário econômico, se tornando hoje a segunda maior economia do mundo, né? E alcançando índices cada vez maiores. Fato é que essa aproximação política entre Brasil e China está diretamente relacionada à aproximação econômica. Eu trago aqui alguns números agora da agência OEC, tá? Uma das principais agências que trabalha com dados de comércio externo no mundo, né? Que mostra para a gente exatamente esse cenário. O Brasil, na década de 60, tinha como principal parceiro econômico, tanto em exportação como em importação, os Estados Unidos. 34% dos produtos brasileiros tinham como destino os Estados Unidos na década de 60, enquanto 28% dos produtos que chegavam no Brasil eram produtos norte-americanos. Essa média, e os Estados Unidos como principal figura nessa relação econômica, vai durar até o final da década de 90, início dos anos 2000.
A China, na década de 80, por exemplo, e na década de 90, representava cerca de 1% de produtos que chegavam no Brasil e 1% no máximo de produtos brasileiros saíam daqui para a China. Olha a virada que isso vai ter a partir dos anos 2000. Em 2005, a China já é a terceira parceira econômica do Brasil. A nível de exportação, 7,4% dos produtos brasileiros iam para a China. E a nível de importação, 7,1% dos produtos que entravam no Brasil vinham da China. Isso, em 2006, traz números ainda mais significativos. A China ultrapassa os Estados Unidos e é em 2016 responsável por receber 19% dos produtos brasileiros e manda para o Brasil, chegam no Brasil, 18% dos produtos que chegam no Brasil são da China. Hoje a China permanece como o principal parceiro econômico do Brasil. Pablo, o que isso tem a ver com a declaração de Eduardo Bolsonaro? O quanto essa declaração mexe com essa relação? Bom, na prática a gente só vai descobrir a longo prazo, mas é bem verdade que também não é simplesmente uma declaração irresponsável de um político brasileiro que vai pôr a relação entre Brasil e China para escanteio. Óbvio que não. Só que o atual governo mostra cada vez mais um afastamento em relação à parceria econômica com a China, por uma razão também política, né, e uma reaproximação aos Estados Unidos. Então, aquele quadro da China tomando o posto de principal parceiro econômico com o Brasil, tomando esse posto dos Estados Unidos, pode se reverter nos próximos anos, a julgar não só por essa declaração atual, mas por outras atitudes do atual governo em relação à China. Isso mostra para a gente que essa relação, desde a década de 50, sofreu alterações, oscilações e pode estar novamente sofrendo nesse momento atual. Na verdade, o que a declaração traz de principal é trazer à tona de novo esse assunto e fazer com que a gente possa discutir, né? O quanto é significativa a relação entre Brasil e China hoje, o quanto isso representou também uma diversificação do comércio externo brasileiro, enquanto isso pode estar sendo colocado de lado pelo atual governo ou não, né? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. O História Presente fica por aqui. Aguardo os comentários, as dicas e o feedback de vocês. Um abraço, até a próxima!